Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar Teorema de Tales, tá? Só que é a versão do Teorema de Tales para planos, tá? A gente estudou lá em G1, Teorema de Tales. Então vamos relembrar primeiro. O que o Teorema de Tales fala? Suponha que eu tenho três retas paralelas, né? Pelo menos três, vai. Vou pegar três retas paralelas aqui, A, B e C, tá? Então essas retas pretas aqui, ó, são paralelas, ok? Aí pegue quaisquer duas retas que sejam transversais a essas três paralelas. Essas retas vermelhas aqui, R e S, tá? Não sei se vocês lembram, a gente chama essas retas aqui de transversais, né? A essas retas paralelas, tá? Então R vai interceptar as retas A, B e C nos pontos A, B e C. E a reta S vai interceptar as retas A, B e C nos pontos A', B' e C', respectivamente, tá? O Teorema de Tales fala o seguinte: se essas retas A, B e C são paralelas, né? Então vale essa igualdade aqui entre essas razões, tá? Ou seja, os segmentos correspondentes, né? Elas fazem uma razão. Então, ó, AB dividido por BC, né? Quando eu falo o comprimento, né? Comprimento de AB dividido pelo comprimento de BC é igual ao comprimento de A', B' dividido pelo comprimento de B', C'. Tá? Esse é o Teorema de Tales no plano, tá? Ele também é verdadeiro no espaço. Só que ao invés de considerar retas paralelas e duas transversais, você pode considerar planos paralelos e duas transversais, tá? É claro que esse aqui continua sendo válido no espaço, né? Só tenho três paralelas e duas transversais, essas três paralelas, né? Então, como essas retas são paralelas, todas as cinco retas estarão em algum plano. Então você cai no caso lá de geometria plana. Então continua valendo, tá? Agora, o que a gente vai estudar é o seguinte. Se eu tenho três planos paralelos e duas transversais a esses dois planos, então as razões dos segmentos obtidos ali, tá? Por essas transversais e esses planos, satisfazem a mesma proporção. Então vamos lá. Se eu pegar vários planos que sejam paralelos entre si, a gente vai chamar esse conjunto de planos de feixe de planos paralelos. Tá? Tipo aqui nessa figura, ó. Tenho quatro planos paralelos. Então, eles formam um feixe de planos paralelos, tá? Depois que eu tenho um feixe de planos paralelos, com tantos planos quanto eu queira, né? Se eu tenho uma reta que intercepta todos esses planos, tá? Ela é uma transversal a esse feixe, tá? A gente viu, né? Se eu tenho vários planos paralelos, uma reta é transversal a um desses planos, é transversal então a todos, né? A gente já viu. Também escolhi dois planos de um feixe. Pega dois planos paralelos, tá? E dois segmentos, tá? De reta com extremidades nesses dois planos, né? Uma extremidade em um plano e outra extremidade em outro plano. Então esses segmentos a gente fala que eles são correspondentes. Tipo aqui, ó, pega esse segmento aqui e esse aqui. Eles são correspondentes, tá? Esse aqui também, tá? Porque os dois são três segmentos de reta que tem extremidades nesses dois planos aí, tá? Bom, Teorema de Tales, então, para planos, fala que se tem um feixe de planos paralelos tem duas transversais, então a razão entre os segmentos de qualquer determinados aí em uma dessas transversais por esses planos é igual a razão entre os segmentos correspondentes à outra. Ou seja, desconsidera por enquanto essa reta R' aqui, tá? Tipo, aí vai ficar ruim isso aí. Olha só, reta R e reta S. Então suponha que R então é transversal aí a vários planos paralelos e S também é uma reta transversal a todos esses planos. A gente quer provar o seguinte: chama esse ponto aqui, por exemplo, de A, esse aqui de B, esse aqui de C. Não precisa do quarto plano, tá? E chama essas interseções aqui, sei lá, de A', B',
C'. Se esse e esse plano, esses três planos são paralelos, o teorema de Tales afirma então que o comprimento de AB dividido pelo comprimento de BC é igual ao comprimento de A'B' dividido pelo comprimento de B'C'. Tá? Então é um análogo ao teorema de Tales para que a gente viu lá em G1, né? Para retas paralelas, tá? E para demonstrar ele, a gente vai usar basicamente o teorema de Tales lá do plano, né? A gente vai assumir que aquilo lá é verdadeiro, né? Então a gente vai usar a demonstração aqui vai ser simples, porque a gente vai usar o que a gente já sabe lá do G1, tá? Então, ó, a hipótese é que eu tenho RS são transversais aos planos, eu vou chamar de π, π1 e π2, tá? Tipo nessa figura aqui, ó. Esse é o plano π, esse é o π1, esse é o π2. E também π, π1 e π2 são paralelos. Essa é a hipótese, né? Eu tenho um feixe de planos paralelos. A tese é o que? Eu vou colocar um desenho, então não vou ficar escrevendo, então vai ficar muito maçante aí a demonstração. As interseções de R com esses três planos eu vou chamar de ABC. E as interseções de S com esses planos vou chamar de A', B', C'. Então, a tese é o comprimento de AB dividido pelo comprimento de BC é igual ao comprimento de A', B' dividido pelo comprimento de B', C'. Tá? Então vamos lá, demonstração. Sejam π1, π2 e π, né? Um feixe de planos paralelos. E RS, duas transversais a esses planos, como nessa figura aí. Então, olhando a figura, fica claro, né? Que A é a interseção da reta R com o plano π, B é a interseção da reta R com o plano π1 e assim por diante, né? A gente vai analisar três casos. Porque essas retas, elas podem, a R é essa, tá? Esquece por enquanto a reta R', tá? RS podem ser paralelas, ou concorrentes, ou reversas, tá? Ó, é claro que RS são diferentes, tá? São retas distintas. Se fosse a mesma reta, não faz nem sentido o que a gente está fazendo aqui, né? E o resultado é óbvio se elas são iguais. Então, vamos supor primeiro que elas são paralelas. Então, caso 1, se R é paralela a S. Nesse caso, o que acontece? Se duas retas são paralelas, a gente já sabe que elas determinam um único plano, né? Então, o resultado vai seguir lá de G1. Que na verdade você vai ter um plano aqui que corta esses três planos, digamos, sei lá, θ. E você vai ter as interseções de θ com π, vai ser uma reta que passa por a reta A'. A interseção de θ com π1 é a reta BB'. E assim por diante, tá? A interseção de θ com π2 é a reta CC'. Então você vai cair no caso lá de G1, né? Você vai ter três retas paralelas, né?
Porque eu tenho 3 planos paralelos. Planos paralelos, né? E o terceiro plano, que é perpendicular, que corta os 3 planos, então as interseções serão paralelas. Esse teto não precisa ser perpendicular não, tá? A gente viu nas aulas passadas, né? Só tem 2 planos paralelos, né? Pelo menos 2. E no terceiro plano, que é transversal a esses 2 planos, então as interseções são paralelas. Então é que o desenho vai ficar bem poluído, mas você vai cair lá no caso G1, né? Você vai ter 3 paralelas, R e S' serão transversais essas 3 paralelas, então vai valer o resultado, né? Nesse caso, tá? Então o resultado segue teorema de Tales lá de G1. Então, nesse caso, RP, RS determinam um único plano teto. Logo, eu pôr assim, geometria 1, do teorema de Tales lá da geometria 1, né? Ou geometria plana, né? Como vocês quiserem. Segue que AB dividido por C é igual a linha B' dividido por B' C'. Esse é o primeiro caso. O segundo caso que eu vou considerar, quando as retas são concorrentes. Agora, se RS são concorrentes. Nesse caso, mesma coisa. Duas retas concorrentes determinam um único plano. Então vai existir um único plano que vai conter RS, que vai interceptar π, π', π1 e π2, segundo retas paralelas. Então você vai cair no caso do teorema de Tales lá de G1, tá? E o resultado vai seguir disso. Então isso aqui é análogo ao caso 1, tá? Agora o caso 3, que é o mais interessante, é quando as retas RS são reversas. Então, se R e S são retas reversas. Então, vamos lá. Nesse caso, R e S não determinam nenhum plano. Tá? Então, a gente vai construir essa reta R' auxiliar aqui. Para auxiliar a gente nas contas. Como a gente vai fazer essa reta R'? Você vai pegar na reta R um ponto qualquer. Vou chamar de P esse ponto. Vou até fazer de outra cor aqui, vou fazer de azul. Então, como R, essa reta e S são reversas, elas não têm nenhum ponto em comum. Consequentemente, P não está na reta S. Então, se você olhar, P é um ponto do espaço que não está na reta S. Logo, a gente sabe que passando pelo ponto P, existe uma única reta que é paralela a S. Então, essa reta a gente vai chamar de R'. Então, R' ela é paralela a S, tá? E ela é concorrente com R, tá? Porque ela tem um ponto P em comum com R. Ok? Vamos lá. Escolha P um ponto qualquer na reta R. Qualquer um, tá?
Note que P não está na reta S, pois R e S são reversas. Logo lá do quinto postulado de Euclides, né? Que aqui a gente era um... Lá em G1 foi um axioma, né? Aqui a gente conseguiu provar, né? Utilizando aquele axioma lá de G1. Logo, por P, existe uma única reta que eu vou chamar de S. Perdão, não é S não, é R', né? Que é paralela a S. Tá? Então, eu vou chamar as interseções da reta... essa é a reta R', ela vai ser transversal aos três planos, né? Por quê? Porque a reta S é transversal aos três planos. Tá? Então, e R' paralela a S. Esse ponto aqui eu vou chamar de X, ou seja, a interseção da reta R' com o plano π. A interseção de R' com o plano π1 vou chamar de Y. A interseção da reta R' com o plano π2 vou chamar de Z. Agora a gente vai recair no caso 1 e no caso 2. Por quê? R e R' são concorrentes, né? Elas têm um ponto P em comum. Então vai valer o seguinte, que o comprimento de AB dividido pelo comprimento de BC é igual ao comprimento de XY dividido pelo comprimento de YZ. Só que também R' e S são paralelas. Então vai valer que comprimento de XY dividido pelo comprimento de YZ, aqui o Z eu marquei errado, né? O Z aqui em cima. É igual ao comprimento de A'B' dividido pelo comprimento de B'C'. Daí a gente obtém o que a gente queria. Tá? Como? Assim, como na figura. Aí você vai na figura e olha quais são as interseções, tá? Os nomes que eu dei. Como R' e S são paralelas, esse caso a gente já viu que é verdadeiro, né? Segue do caso 1, que, vamos lá, R' e S, XY dividido por YZ, né? O comprimento de XY dividido pelo comprimento de YZ é igual ao comprimento de A'B' dividido pelo comprimento de B'C'. Chamamos aqui de 1. Agora usa o fato de R e R' serem concorrentes. São concorrentes, né? Porque P pertencem a ambas. Por que elas são diferentes? O que me garante que elas são diferentes? Porque R' é paralela a S. E R não é paralelo, né? Ela é reversa com S. Se as duas fossem iguais, as duas seriam paralelas a S. Mas a gente está no caso em que R não é paralela, né, à reta S. Ela é reversa. Então, vendo o caso 2. Agora estou olhando R e R', tá? Essas duas aqui, ó. Então, AB dividido por BC é igual a XY dividido por YZ. Então, o comprimento de AB dividido pelo comprimento de BC é igual ao comprimento de XY dividido pelo comprimento de YZ. Chamamos aqui de 2. Então, olha 1 e 2. Esse número aqui, ó, a mesma que aparece aqui, né? Então, isso é igual a isso. Acabou. Que é o que a gente queria, né? Se olhar a tese lá, ó, é o que a gente queria chegar.
comparando 1 e 2, a gente obtém o seguinte, que comprimento de AB dividido pelo comprimento de BC é igual ao comprimento de XY dividido pelo comprimento de YZ, que é igual ao comprimento de A' B' dividido pelo comprimento de B' C'. E assim a gente encerra a aula, tá? Bom, gente, então a aula de hoje era só fazer isso, tá? Apresentar uma versão do Teorema de Tales para planos, tá? Então sempre vale isso, tá? Tenho 3 planos paralelos. Quando você traça duas transversais aos 3 planos, os segmentos determinados vão satisfazer essa razão, né? Essa proporção, né? As razões serão iguais entre os segmentos. Ok? Bom, gente, então ficando por aqui essa aula. Nós nos vemos na próxima. Até lá, então.